Salve, salve galera do InfectoCast, aqui quem fala é Klinger e hoje estamos recebendo aqui a doutora Nancy Beley, ela que é infectologista e professora afiliada da Universidade Federal de São Paulo e coordenadora do Laboratório de Virologia daqui da Unifesp. O tema do nosso encontro de hoje é sobre as atualizações a respeito da Covid-19. Primeiramente agradeço a presença da doutora Nancy e a gente está diante de um aumento do número de casos, né, da Covid-19 devido à variante BQ1. Doutora Nancy, essa variante que é uma derivada da Omicron, né, como que está o cenário atual a respeito da variante BQ1? Bom, olá a todos. Então, acho que o marcador desta emergência da Omicron, desde o início de 2022 aqui no Brasil, é um escape imune a todas as intervenções farmacológicas do tipo vacina e anticorpos monoclonais. Então, esse é o marcador da emergência dessa nova variante. O que a gente viu é que desde o início do surgimento da Omicron, houve uma evolução viral com progressivo escape imune, chegando na BQ1, como o Klinger comentou, e outras variantes, como a BA.5.3, que a gente detectou já no Amazonas, aqui no Brasil, e outras sublinhagens da Omicron BA.5, que progressivamente determinaram cada vez mais um escape. Aqueles anticorpos monoclonais, inclusive aqueles aprovados aqui no Brasil, que nesse momento nós não temos nenhuma opção em termos de monoclonal, por exemplo, para BQ1, nem nos Estados Unidos, e também um escape importante às formulações vacinais antes da nova vacina bivalente. Então, doutora, a gente não tem correlação em relação a maior transmissibilidade, certo? O que está acontecendo é o escape do sistema imune dessa variante, porque a transmissibilidade a gente vê igual às outras ou não. Os mecanismos de transmissão continuam os mesmos. Há uma discussão na literatura que provavelmente há uma maior adaptação da Omicron e com isso você vê um maior número de casos. Mas nós não temos dados robustos mostrando que um indivíduo infecta um número maior de indivíduos em comparação às linhagens anteriores ou às variantes anteriores. Certo. E se tratando de vírus respiratório, esse comportamento que o SARS-CoV-2 ele apresenta, ele já é esperado devido à característica de um vírus de RNA respiratório, né, com essa transformação, essa mutação ao longo do tempo, ou como a gente não está conseguindo uma cobertura vacinal adequada em todo o globo terrestre, isso está favorecendo esse surgimento dessas novas variantes? Veja, a gente tem que lembrar que, historicamente, o coronavírus, o SARS-CoV-2, ele pertence a uma família de coronavírus e nós sabemos que os outros coronavírus endêmicos, eles surgiram, por exemplo, há 1.500 anos, algum deles há 500 anos atrás. Quando a gente não tinha um número grande de pessoas, uma globalização, viagens internacionais e, fundamentalmente, não tínhamos vacina. Claro que a pressão imune faz com que um vírus que tem facilidade de mutação, que tem facilidade de combinação entre o seu próprio RNA mensageiro, que ele faz esse mecanismo, isso acelera a taxa de variabilidade do vírus. Nós não podemos estabelecer quanto tempo vai levar para esse SARS-CoV-2 ter um comportamento endêmico como um agente de resfriado comum, como os outros coronavírus, os 4 coronavírus endêmicos, mas é de se esperar que ele atinja esse comportamento. Só que agora nós estamos vacinando um grande número de pessoas e, ao mesmo tempo, um grande número de pessoas está se infectando, aumentando essa pressão imune sobre um vírus que tem uma capacidade de estabelecer uma taxa elevada de mutação. Então, em algum momento,
o meu entendimento e de boa parte dos virologistas que estudam vírus respiratórios é que o vírus vai passar a ter um comportamento mais próximo dos outros vírus respiratórios endêmicos ou epidêmicos que nós temos. Certo, doutora. E a gente tem observado, a senhora, na prática clínica, a alteração desses sintomas? Os pacientes eles estão mais com sintomas um pouco mais leves devido a uma imunidade rebote? Como que está esse cenário clínico hoje em dia a respeito da Covid-19? Olha, o que a gente vê, e tem um estudo muito bonito do Lancet, onde eles comparam os sintomas dos pacientes que apresentavam infecção pela variante Delta e com a variante Ômicron, as primeiras linhagens da Ômicron, e mostrando que é muito mais frequente os sintomas de vias aéreas superiores, principalmente a dor de garganta, a coriza e a tosse, com 50% dos casos tendo febre ou sensação febril. Então, uma forma diferente do que a gente viu na primeira e na segunda onda, com muito mais sintoma respiratório sugestivo de um quadro inicial até de um resfriado comum, muito semelhante de outros vírus respiratórios. E a tendência que a gente tem é que isso permaneça, né? A ideia que a gente faz é que é mais um vírus respiratório, mais um coronavírus, seria o 5º coronavírus, que possivelmente vai funcionar como um coronavírus endêmico. O que a gente não sabe ainda é quanto tempo vai levar para a gente ter uma morbidade, uma letalidade semelhante à dos outros coronavírus. Há um estudo do Reino Unido, onde eles avaliaram, vocês sabem que a população do Reino Unido é uma população muito vacinada, onde eles avaliaram a letalidade dos pacientes infectados, comparados os infectados com essas novas linhagens da Ômicron a pacientes infectados com vírus influenza. E a letalidade desses pacientes está muito próxima à letalidade do influenza. Então, mostrando que o vírus está caminhando nessa direção. Correto. E, doutora, a gente tem que lembrar, durante muito tempo a gente negligenciou a respeito dos vírus como causadores de doença e até de morte, né? São várias mortes por doenças respiratórias que acontecem pelos outros vírus ao longo do tempo e do ano. Eu costumo dizer que a gente não fazia conta, a gente não contava nos períodos epidêmicos, não aparecia na mídia quantos indivíduos tinham ido a óbito por influenza, quantas crianças tinham ido a óbito por vírus sincicial respiratório. E com a Covid, apareceu muito novas tecnologias de diagnóstico. Isso evoluiu muito. E agora a gente não só testa a Covid, como o Covid puxou essa questão do diagnóstico rápido e a gente testa os outros vírus respiratórios. Então, com isso, nós vamos conhecer também o impacto dos outros vírus. Para se ter uma ideia, nessa temporada inicial de influenza nos Estados Unidos, nas últimas 4 semanas, houve 50 mil hospitalizações por influenza. É um número muito alto, só que a gente normalmente não prestava atenção nisso. Em 2016, no estado de São Paulo, 2.500 pessoas foram a óbito por influenza. E, normalmente, esses números eram deixados de lado, a aderência da população à vacinação de uma doença que também causa óbitos em grupos de risco vem sendo deixada de lado. Eu acho que agora, com a Covid, esse comportamento em relação aos vírus respiratórios, em termos de diagnóstico, tratamento precoce e imunização, esse comportamento veio para ficar. Beleza. E puxando o assunto, como a senhora comentou a respeito do diagnóstico, a gente também evoluiu muito, né? Saímos aí só do RT-PCR para a gente ter vários testes, point of care, né? Os autotestes. E aí eu queria que a senhora fizesse um overview aí para a gente a respeito dos testes, se aqueles conceitos iniciais que a gente tinha
de esperar o tempo de sintomas para você testar? Como que está isso hoje? Então, nesse momento não tem mais sentido a gente orientar um indivíduo primeiro se isolar, esperar 48 horas e buscar um teste. O indivíduo pode fazer um autoteste em casa, o indivíduo pode fazer um teste rápido do tipo teste de antígeno que detecta uma proteína viral, isso para COVID e eventualmente para influenza ou para vírus sincicial, que há disponibilidade desses testes rápidos, que é feito da mesma forma que o autoteste, que o PCR, com suave nasofaríngeo ou nasal, no caso do autoteste, e você tem um resultado em 15 minutos. Claro que a gente tem situações especiais, como eu costumo dizer, depende muito para que situação você está testando. Então, se eu quero testar para uma situação de tratamento de um paciente de risco para COVID ou para influenza, eu vou buscar um teste de antígeno com uma elevada sensibilidade. Se no primeiro dia eu testar e der negativo com teste de antígeno, eu devo ir para um PCR. Por quê? Porque eu tenho uma janela terapêutica. Quanto mais precoce eu tratar, melhor a efetividade. Para influenza, 48 horas. Para COVID-19, 5 dias. Então, eu não devo esperar para repetir o teste. Quando é uma outra situação, que eu fiz um autoteste no primeiro dia, talvez ele seja negativo, né? Eu aguardo 24 horas e repito o mesmo teste ou faço um teste de antígeno com uma maior sensibilidade, daqueles realizados nas drogarias ou nos laboratórios, ou um teste molecular rápido, que é um teste que tem um resultado em 15 minutos, que a gente chama de teste isotérmico ou LAMP, ou mesmo procura um serviço laboratorial, um hospital, para fazer um teste molecular para confirmar o diagnóstico. O fato é que a população, os clínicos, os hospitais, os socorristas, nós sabemos que hoje não há motivo para não se fazer, assim que suspeita de infecção, um teste para documentação da infecção respiratória viral, seja por COVID, seja por influenza e, eventualmente, por vírus sincicial respiratório. Em relação à sensibilidade dos testes, a gente pode estar abrindo mão mesmo ou a preferência vai ser o RT-PCR? Não, veja, se você está você está considerando um paciente que teve um contato e está assintomático, a preferência, se ele quiser saber com uma alta sensibilidade, hoje, o seu diagnóstico, a preferência é o PCR ou um teste molecular rápido. Como eu disse, é um teste do tipo LAMP. Por quê? Por causa da sensibilidade. Nós precisamos de uma sensibilidade acima de 80% em pacientes assintomáticos e o autoteste não dá essa sensibilidade. E o teste que nós chamamos de teste de antígeno também é um teste rápido, mas em geral é realizado nas farmácias, no pronto-socorro ou em hospitais, porque é feita uma coleta pelo profissional de saúde nasofaríngea. Esse teste tem uma sensibilidade de 60% até 90%, dependendo do momento da coleta. Então, em geral, do primeiro ao terceiro dia, você tem um aumento da sensibilidade. Então, com certeza, você deve procurar um teste no primeiro dia, mas precisa entender que o autoteste é o de menor sensibilidade. O teste rápido de antígeno feito por um profissional bem treinado com um suave nasofaríngeo permite atingir até 90% de sensibilidade do primeiro ao terceiro dia de infecção. E um teste com mais de 90% de sensibilidade até no período pré-sintomático, um dia antes, por exemplo, dos sintomas, após o contato, é possível com o RT-PCR e com os testes moleculares do tipo GeneXpert. Doutora, e o governo ele não conseguiu se organizar numa rede porque esses autotestes estão vindo e a gente não está sabendo o tamanho da gravidade do problema, né? Sem dúvida. É muito importante a gente entender que todo esse número de casos que a gente
vê relatados, muitos dos pacientes não são notificados. O paciente que faz o teste em casa, ele já sabe, eu sou vacinado, tenho pouca chance de complicar, fiz aqui um autoteste, vou me isolar 7, 10 dias, e esse caso não é notificado. Então, a maior parte das infecções que ocorrem no momento no país, a partir de março, quando a Anvisa liberou o autoteste, não são notificadas e nós não temos esses dados. Alguns países contornaram essa situação. Quando você faz o autoteste, você usa um QR Code ou um código no celular e isso vai para um sistema de notificação. Mas nós ainda não progredimos nesse sentido. Certo. Doutora, e a gente não está observando tanta hospitalização desses pacientes, né? Justamente por conta dessa imunidade aí que foi criada devido às doses da vacina. Os estudos foram muito consistentes em mostrar que indivíduos com pelo menos 3 doses e aqueles com 3 doses e uma eventual infecção prévia são indivíduos que têm uma proteção importante contra a hospitalização. Agora, aí começam as limitações desses estudos, porque quando você pega indivíduos muito idosos, imunodeprimidos, ou que a última dose ou a última infecção ocorreu há mais de 6 meses, nós temos um decréscimo importante nessa proteção. Claro, o estudo termina, o indivíduo observa os resultados e sai a publicação. Então, é muito importante a gente entender que mesmo para esses dados consistentes, há viés. Por isso, é recomendada a 4ª dose, ainda que, nesse momento, nós tenhamos uma circulação da maior parte das linhagens que tenha um escape importante contra a infecção. Porém, a gente sempre tem a hipótese de que um reforço com esta vacina, a 4ª dose, para aqueles indivíduos extremamente vulneráveis, que fazem uma resposta menor, você tem algum estímulo à imunidade celular que permite reconhecer alguns epítopos desse vírus e, com isso, ter uma resposta protegendo contra casos mais graves. Mas, com certeza, nós vamos caminhar e precisamos vacinar os mais vulneráveis com as novas vacinas, com as linhagens mais evoluídas, a vacina bivalente. Certo. E uma dúvida que a gente recebe muito a respeito da repetição do RT-PCR, né, os pacientes para sair do isolamento, né, o que não é indicado hoje em dia, correto? Sim, veja, em termos gerais, para sair do isolamento, nós temos orientado ainda 10 dias de isolamento. Por quê? O que a gente viu que há um escape das vacinas atuais. Muitas pessoas sem o reforço vacinal. Uma população vulnerável, uma grande parte da população idosa ou com comorbidades ou imunodeprimidos que podem ter complicações da doença. Então, nesse sentido, a gente ainda recomenda um isolamento de 10 dias. Agora, há situações que podem ser contornadas de outra forma. Por exemplo, os indivíduos em determinados ambientes de trabalho, em torno do 7º dia, se esse indivíduo fez um teste de antígeno negativo, ele pode trabalhar e não precisa ficar 10 dias. Houve momentos em que o CDC nos Estados Unidos recomendava que os indivíduos com 5 dias, com outras variantes, não com a Ômicron, poderiam fazer um teste e, se negativo, esses indivíduos poderiam não usar máscara e trabalhar. O que a gente precisa entender? Uma situação é a situação de recomendação em termos de saúde pública. Em termos gerais,
Nem todo mundo vai fazer teste, nem todo mundo vai ter um controle médico próximo, uma orientação para saber como pode lidar. Então, em termos gerais, 10 dias de isolamento. Principalmente para os hospitalizados também, que não mudou. Com certeza, para os hospitalizados isso não mudou, exceto para os imunodeprimidos, onde, em geral, se orienta 20 dias. Agora, claro, você pega alguns serviços de transplante de pacientes hematológicos, onde a conduta naquele serviço ainda é um PCR negativo, porque eles levam em consideração que um pequeno número de cópias pode determinar um impacto importante na transmissão para outros indivíduos imunodeprimidos que não respondem bem à vacina. Então, isso é um critério do serviço. O serviço tem facilidade de repetir um PCR e determina que vai manter isolados seus pacientes por 20 dias e no 20º dia vai fazer um PCR. Isso é uma característica do serviço. Outro dia, um aluno me perguntou: professora, mas eu posso com certeza no 10º dia sair do isolamento ou no 7º dia, se eu não tenho sintomas respiratórios mais importantes, eu posso voltar ao trabalho com 7 dias? Eu falei, pode. Você vai conviver com pessoas muito imunizadas, uma variante que já há estudos consistentes mostrando que tem menor impacto do que as variantes anteriores. Então, uma circulação intensa na comunidade, o impacto de você, no 7º dia, voltar ao trabalho, não tem um impacto importante como tinha anteriormente. Agora, você me pergunta, eu posso no 7º dia, sem fazer um teste, e visitar a minha avó que está fazendo quimioterapia? Não, não pode. Eu não tenho 100% de certeza de te afirmar que você não tem uma mínima carga viral que para sua avó, nesse momento, numa situação de imunodepressão, não vai ser impactante adquirir esse vírus e ter uma complicação. Então, em termos gerais, 10 dias. 7 dias sem sintomas respiratórios, ok. Necessidade de teste, não recomendamos. Porém, em situações especiais, entendendo a limitação de cada tipo de teste e o setting que esse paciente se encontra, como eu comentei no hospital, nós instituímos ou não a testagem para liberar do isolamento. E o CDC, ele traz aquela recomendação que o paciente ele pode voltar às suas atividades a partir do 6º dia, se ele não tiver com sintomas, né, afebril, desde que ele utilize essas estratégias adicionais, com o uso da máscara N95, PFF2, a questão, né, de evitar o contato com pessoas imunossuprimidas, grupo de risco, idosos, não realizar viagens, isso tudo também para diminuir um pouco do impacto a respeito da falta dos profissionais, né, nos locais, nas empresas, que já virou comum esse tanto de reinfecção. Sim, essa também foi a nossa orientação no nosso serviço universitário. No 7º dia de afastamento dos sintomas, usando uma máscara, evitando contato com vulneráveis, o indivíduo pode voltar ao trabalho. Então, voltando, é muito importante sempre entender qual é o SET, qual é a condição de isolamento, quais são os testes possíveis e lembrar que essa liberação é para indivíduos que não tenham sintomas respiratórios e que não vão ter contato com indivíduos vulneráveis. Correto. Doutora, falando um pouco mais sobre o tratamento, por que essa dificuldade tão grande de criar drogas antivirais para o SARS-CoV-2? Bom, as drogas antivirais que a gente tem disponíveis agora, né, o Paxlovid, que é o Nirmatrelvir ritonavir, o Monopiravir e o Remdesivir. A história dessas drogas, né, ela correu em paralelo ao SARS-CoV-1 e ao MERS, né, principalmente o Remdesivir e o Monopiravir, que foram drogas desenvolvidas antes desta pandemia, e o Paxlovid
que é o nirmatrelvir associado ao ritonavir, é um inibidor de protease com a experiência acumulada de desenvolvimento de drogas, por exemplo, para HIV e outras infecções virais. Essas drogas não são drogas que até o momento nós tenhamos limitação devido à elevada resistência que ocorre nas mutações da spike viral. Então, toda aquela limitação do uso de monoclonais e do escape vacinal é em função das mutações que ocorrem na spike, a proteína externa do vírus. Estas drogas que nós temos disponíveis são drogas que atuam no ciclo replicativo, na polimerase ou na protease. Então, até o momento, apesar de ter levado um longo tempo para a gente ter essas drogas disponíveis, avaliadas em estudos, em trials clínicos, estudos randomizados, controlados, placebo, duplo cego, neste momento nós podemos contar com a eficácia dessas 3 drogas, claro que com efetividade diferente quando a gente compara as 3 drogas entre si. Certo. E em relação primeiro ao Paxlovid, que foi a última a ser aprovada, né? Esse Paxlovid ele vai ser vendido nas farmácias, né? Como é que vai ser esse manejo clínico com o Paxlovid desses pacientes? Tá. Então é muito importante a gente comentar que todos os guidelines internacionais, a recomendação de consistência mais relevante, nível A de recomendação, baseada em estudo randomizado, controlado, duplo cego, é da utilização do Paxlovid, do nirmatrelvir ritonavir, para pacientes de risco. Então, CDC, NIH, Reino Unido, Austrália e também o nosso guia, o Guia Nacional de Uso do Paxlovid para pacientes de alto risco, ambulatoriais, não dependentes de oxigênio. Então, todos os guias estão em consenso que essa é a droga de eleição. Nós temos distribuídas pelo SUS para pacientes de risco através das prefeituras municipais, com controle de prescrição, indicado para pacientes imunodeprimidos acima de 18 anos de idade e para os acima de 65 anos de idade com ou sem comorbidade, de acordo com o protocolo do Ministério que está à disposição na rede. Nas farmácias, a Anvisa liberou, então provavelmente, talvez em 2, 3 semanas, nós vamos ter essa medicação à venda nas farmácias, com essa determinação da Anvisa para tratamento de indivíduos acima de 65 anos de idade ou acima de 18 que tenham imunodepressão. Nos outros países, por exemplo, nos Estados Unidos, ele está liberado acima dos 12 anos de idade para qualquer indivíduo e essas liberações são variáveis em outros países. A eficácia do Paxlovid, ela foi determinada no estudo EPIC, uma eficácia de 89% quando a gente avaliou pacientes, na grande maioria não vacinados e antes da era Ômicron. Então, nós temos um estudo, um estudo de mundo real que acabou de ser publicado pelo CDC em parceria com um grupo que também fez estudos, participou dos estudos do EPIC, e esse estudo de mundo real mostrou uma eficácia de 51%. Muito provavelmente porque nós estamos lidando com a Ômicron, não que tenha menor eficácia, mas é mais difícil você mostrar uma maior eficácia e efetividade quando você tem uma população muito vacinada, que é o caso desse último estudo. Então, no Brasil, ele vai vir com essa indicação. Ele tem que ser iniciado o tratamento até o 5º dia, com a melhor resposta até o 3º dia. E para a recomendação nossa é que esse paciente tenha um PCR ou um teste de antígeno, não um autoteste, um teste rápido de antígeno,
realizado num serviço de saúde ou farmácia é positivo para o SARS-CoV-2. O que é problemático com a prescrição do Paxlovid é que para alguns pacientes, por exemplo, os pacientes cardiopata que têm arritmia, que tomam amiodarona, flecainida, quinidina, propafenona, esses pacientes têm contraindicação absoluta. Nós não podemos nem suspender a medicação e dar o Paxlovid, por causa do washout da droga. O mesmo vale para alguns anticonvulsivantes, para algumas drogas imunossupressoras. Então, nós temos um problema com pacientes que, eventualmente, seriam pacientes de altíssimo risco para complicação. Pacientes cardiopata com arritmia, lembrando que nós temos uma grande população com Chagas, com arritmia no país, que usa amiodarona e outras drogas, quinidina, por exemplo, pacientes que têm epilepsia, que usam anticonvulsivante, pacientes psiquiátricos que usam algumas drogas que não podem ser utilizadas, pacientes imunodeprimidos, e há medicações que nós podemos dar o Paxlovid, mas temos que suspender, como estatina, não tem muito problema, você suspender uns dias, mas há medicações que talvez você não possa suspender naquele paciente. Então, há uma lista muito grande de interação de drogas que tem que ser consultada em sites nacionais ou internacionais, como do Liverpool, para você avaliar se esse paciente vai poder receber a droga ou não. Então, há que se fazer no checklist e pacientes com insuficiência renal com clearance menor de 30 não podem receber e pacientes com hepatopatia grave também não podem receber. A segunda opção, em todos os guidelines, é o uso do Remdesivir, mas que tem uma questão de logística importante. Ele é uma droga endovenosa. E para você dar 3 dias de tratamento para esses pacientes, você tem que estabelecer essa logística de fazer uma prescrição endovenosa e um controle para esse paciente. Também são pacientes que você tem que fazer um controle da função renal para a administração. E é uma droga extremamente cara também. Por outro lado, é possível a utilização do monopiravir, porém a eficácia do monopiravir nos estudos de efetividade de mundo real ficou em torno de 30% quando comparado com o Paxlovid, o nirmatrelvir ritonavir e o Remdesivir. E no estudo Panoramic, que foi um estudo de mundo real no Reino Unido, lembrando que no Reino Unido, boa parte da população é bem vacinada com vacinas de vetor viral ou de RNA mensageiro, e neste estudo, em pacientes acima de 18 anos de idade, de grupo de risco, ou acima de 60 anos de idade, não houve uma diferença comparado com aqueles que não receberam em termos de redução de hospitalização e óbito. Apenas reduziu o número de dias de sintoma. Esse é um dos estudos de mundo real com monopiravir. Correto, doutora. Então acaba que a gente vai ficar mesmo mais no Paxlovid mesmo, certo? Que é a primeira opção na maior parte dos guidelines, com estas ressalvas importantes. É necessário um checklist das drogas que está utilizando. E a tendência é a gente ampliar esse público, correto? Sim, eu acredito que com a utilização da droga, com o conhecimento da aplicação para os diferentes pacientes, a tendência é maior utilização dessa droga, e é importante que a gente tenha drogas anti-coronavírus e com estudos de possibilidade de utilização dessas drogas em outras infecções virais, porque a situação de epidemias por vírus respiratórios é uma situação que nós vamos continuar vivendo e sempre teremos. Indivíduos que não vão responder bem à vacina, nós temos uma larga experiência com isso com a vacina de influenza, indivíduos vulneráveis que vão precisar de um tratamento antiviral. Correto. E o tempo de tratamento do Paxlovid? São 5 dias de tratamento, do Remdesivir endovenoso
para pacientes não dependentes de oxigênio ambulatoriais, 3 dias de tratamento, e do monopiravir também 5 dias de tratamento. Lembrando que as 3 drogas são drogas referidas nos guidelines internacionais. Correto, doutora. E está enterrado a questão da cloroquina e da azitromicina, né? Olha, veja, se você pegar os guidelines internacionais, você tem os graus de recomendação a favor e contra. Então, todos os guidelines internacionais, eles colocam contra a utilização, não é não recomendação de uso, é contra a utilização de cloroquina, azitromicina, ivermectina e um dado importante que eu gostaria de aproveitar esse momento. Não se usa corticosteroides em pacientes ambulatoriais com infecção viral por influenza, por vírus sincicial respiratório, por adenovírus e os estudos também clínicos com SARS-CoV-2. Nós vemos muito por aí os pacientes em pronto atendimento, com dor de garganta, recebendo prescrição de esteroides. Há um estudo com esteroide e tratamento de COVID ambulatorial, que mesmo para pacientes ambulatoriais, se mostrou com impacto negativo e aumentando taxa de hospitalização nesses pacientes. Então, é contraindicado o uso associado, mesmo em pacientes com tratamento antiviral, do uso de esteroides, a menos que o indivíduo tenha uma indicação e já faça uso. E a indicação permanece para os pacientes internados, né, hospitalizados, com síndrome respiratória aguda grave. Sim, lembrar que o esteroide, no estudo Recovery, ele se mostrou efetivo em redução de mortalidade nos pacientes dependentes, hospitalizados, dependentes de oxigênio terapia. Se nós tivermos pacientes que hospitalizaram por outras causas e não são dependentes de O2, mas adquiriram um COVID nosocomial ou têm um COVID, esses pacientes, mesmo hospitalizados, se não dependentes de O2, o guideline americano sugere o Paxlovid. Porque esse paciente é como um ambulatorial, tem chance de complicar. Esse paciente não tem que tomar dexametasona 6 miligramas por dia. A indicação de corticoide é para pacientes dependentes de oxigênio suplementar por COVID-19. Correto, doutora. E o que a senhora tem estudado a respeito da anticoagulação desses pacientes? Qual que está sendo a indicação hoje em dia? Estava muito sem evidência, sem muitos estudos. O que ficou definido? Bom, então se você pegar o guideline do NIH, que é de acesso aberto, e a última revisão é agora de 3 de dezembro, onde eles contraindicam qualquer tratamento monoclonal e eles reforçam o guideline de 10 de novembro, onde contraindica a anticoagulação para pacientes ambulatoriais. Em pacientes hospitalizados, permanece a orientação daqueles pacientes hospitalizados, dependentes de O2 ou com complicações outras pelo COVID-19, o uso da prevenção de fenômenos tromboembólicos, então o uso de anticoagulação profilática, não anticoagulação terapêutica. Alguns trials e estudos clínicos apontaram para um aumento de doses intermediárias em pacientes graves, mas não há um consenso nos guidelines em relação a isso. Então, até este momento, os guidelines internacionais sugerem que você faça uma anticoagulação preventiva. Alguns estudos estão apontando para manter essa anticoagulação preventiva após a alta desse paciente grave, mas isso ainda não é um consenso e uma recomendação de nível A nos guidelines internacionais. Correto, perfeito, doutora. E para a gente finalizar,
queria ver com a senhora a respeito dessa discussão do uso da máscara, né? Isso vai ser uma coisa corriqueira em que as autoridades de saúde vão ter que fazer vigilância a respeito dos casos, não só do Covid, mas também surtos de influenza e assim por diante, para recomendar a retirada ou não da máscara, certo? Veja, em relação a isso, né, o entendimento atual é que nos ambientes de assistência de saúde, o uso da máscara ele deverá continuar, não só pelo SARS-CoV-2, existe infecção assintomática pelo SARS-CoV-2 e, portanto, transmissão de infecção assintomática, e em ambientes de saúde você tem pacientes potencialmente mais graves, mas uma recente webinar do CDC junto com o IDSA, inclusive eles discutem o uso da máscara em ambientes de saúde ou por pacientes sintomáticos respiratórios fora de ambiente de saúde para evitar a transmissão, e lembram que infecção assintomática por influenza, por vírus sincicial, também ocorre. Então, acho que vamos caminhar por um consenso do uso da máscara em ambientes de saúde, uso da máscara por pacientes sintomáticos respiratórios, mesmo que não Covid, e para pacientes muito vulneráveis, pacientes que respondem mal à imunização para influenza, para Covid, e logo mais teremos imunização para vírus sincicial respiratório para idosos. Esses pacientes muito vulneráveis, talvez seja recomendado que usem máscara em ambientes onde tem maior chance de contaminação, ambientes pouco ventilados, com muitas pessoas. Eu acredito que o uso da máscara nesse sentido veio para ficar. Beleza, doutora. Doutora, sempre muito esclarecedora. Obrigado pela presença aqui no nosso podcast e iremos voltar aí para as atualizações futuras. Obrigado a vocês, obrigado, Klinger, pelo convite. Eu estou sempre à disposição. Até mais, pessoal.